Vamos lá, Oséias capítulo 12, no verso 1, tá? Antes de eu começar a ler a palavra, eu sei que tem pessoas que às vezes vão estar ouvindo a pregação pela gravação, né, em outro momento. Então, a pessoa que estiver agora ouvindo ou assistindo, né, que possa fazer uma pausa, pelo menos de alguns segundos, para orar, né, para que Deus possa agir. Quando alguém fala de Deus, eu sempre digo isso a vocês, ela tem que estar preparada, porque ouvir a voz de Deus não é fácil. Senhor, como é ouvir a voz? Eu nunca ouvi. Você ouve assim? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Ninguém vai ter fé se ele não ouvir a Bíblia, e ninguém vai ouvir a Bíblia se ninguém pregar. Alguém tem que pregar. Então, quando alguém está pregando a palavra de Deus, é uma oportunidade na sua vida, né? Ou você é abençoado, ou você é condenado. Deus sempre abençoa, sempre perdoa. Deus sempre está disposto a isso. Então, sempre que a gente for ouvir a palavra, né, nós já oramos aqui, já louvamos, né, preparamos nossa mente, coração, estamos prontos, mas eu vou curvar minha cabeça por 2 ou 3 segundos para que a gente possa orar. Amém, gente? Vamos à palavra. Oséias capítulo 12, no verso 1. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus, ou lutou com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. O achou ali, falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o seu juízo, e em teu Deus espera sempre. Dá uma pausa aqui. O que essa palavra se refere? Oséias. O que esse profeta está dizendo? Citou Jacó, que Jacó lutou com Deus, nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. Ele também no início aqui, ele fala que o povo de Deus tinha aliança com a Síria. Também levava especiarias para o Egito, que era um povo pagão, que não era um povo de Deus. Então eles tinham negócios, alianças. Aqui a palavra está se referindo a um povo de Deus. Seria, vamos imaginar, nós da igreja, que temos alianças com aqueles pagãos, com aquelas pessoas que não estão conforme Deus aprova. Não adianta você ficar olhando aqui para Israel, para Judá, para Jacó. Aqui você tem que ouvir a palavra e olhar para dentro de si. Será que você tem aliança com os povos estrangeiros no sentido pagão? Que você sabe que é errado, que você sabe que não presta. Você faz aliança. Cada dia está mais difícil você viver. Porque no seu trabalho, nós temos irmãos aqui que trabalham com pessoas que incomodam, porque fazem o que não pode fazer, falam o que não deveria, e a pessoa está ali no trabalho, ela é obrigada a ouvir. Mas tem coisas que você não precisa fazer e você faz, tem coisas que você pode evitar e você não evita. Então hoje, eu quero que você pense assim: existe um Deus bom e existe nós, o povo de Deus. Como é que o povo de Deus tem andado hoje? Como é que as igrejas estão hoje? Às vezes você fala assim: você é pastor? Por muitos anos da minha vida, eu acho que
Eu fiquei uns 10 anos com vergonha que alguém soubesse que eu era pastor. Não porque eu não gosto de ser pastor, porque é uma vergonha, vamos chamar de classe, vergonhosa. Por que é vergonhosa? Porque o pastor não deveria roubar, não deveria se envolver com política mentirosa, política suja. Talvez exista pastores políticos honestos, não sei, eu não conheço, mas se tiver, glória a Deus. Mas será que é assim? Essa semana mesmo eu vi 2 pastores sendo, eu já nem lembro se estavam sendo investigados ou foram presos, também não sei se é perseguição política, se é real, mas é muito comum você ver, ouvir jornal falando de pastores e eles descem a lenha. E com razão, pastores não deveriam estar fazendo essas coisas. Foi para isso que Deus chamou o pregador, o pastor? Para ficar se envolvendo em bagunça, mentiras, em roubos e crimes, estelionato? Foi. Pastor, mas e aí, como faz? Aqui, nós vamos ler mais, Deus fala assim, que Deus vai cobrar Jacó. Ele se refere ao que Jacó fez de errado, ao que Jacó mentiu, vai ser cobrado. Ah, mas ele é homem de Deus, vai ser cobrado. Ah, mas eu estou na época da graça, pastor, é diferente. É diferente? Como é que você acha que Jacó foi salvo, Abraão foi salvo? Porque eles guardavam os mandamentos, a lei? Nem tinha lei na época de Abraão, veio depois, 400 e tantos anos, 430 e tantos anos depois de Abraão que veio a lei, os mandamentos. Então como é que Abraão era salvo? Por Jesus. Como é que Moisés e o povo também? Por Jesus. Então por que existia a lei? A lei existiu para mostrar o quanto o povo era pecador. A lei condenava, porque a lei diz que o povo é pecador. Ah, pastor, então, mas e aí? E aí que Deus salvava eles. Jesus sempre salvou, nunca existe outro tipo de salvação. Ah, mas e não sei o que, e aí os que guardam o sábado, a salvação vem de Cristo, sempre existiu. Cristo foi, perante Deus, sacrificado antes da fundação e criação do mundo, já era o poder de Deus na cruz. Por quê? Quem vai duvidar que Deus ia fazer? Ele falou e fez. Então, sempre houve salvação mediante Jesus. Ah, mas então a lei não servia para nada? Servia para condenar. A lei vinha, condenava, e Deus vinha, salvava. Então por que Deus criou a lei? Para mostrar que nós devemos ser dependentes do Senhor. Então se alguém falar para você, quantas vezes eu ouvi assim? Ah, mas vocês são crentes, né? Mas vocês nem guardam os 10 mandamentos. Olha, eu devo guardar os 10 e muito mais. Porém, se eu não guardar, eu tenho um Senhor bom para comigo que me perdoa. Ah, então é assim, vocês são folgados? Não, não somos folgados. Nós somos pessoas inteligentes que sabem o que é certo e errado, porém que erramos. Mas não devemos errar como as pessoas do mundo. Do tipo folgado. Ah, então se eu tenho a salvação, eu vou, transbordar. Porque em Romanos fala que onde há abundância de pecado, há superabundância de perdão, da graça. Uma vez eu preguei sobre isso, então um jovem falou assim, que estava na igreja, então, por que eu vou ficar me santificando se há superabundância, onde há abundância do pecado, né? O próprio apóstolo Paulo fala, mas não abundeis a graça de Deus. Ou seja, não seja malandro com Deus. Deus é bom, gente, para que a gente vai ser... Ah, pastor, mas eu não consigo deixar de pecar. Eu lembro quando minha filha tinha seus 4 aninhos, ela falava assim, fazia uma coisinha errada, uma arte, deu, vem cá, aqui, vamos conversar. Aí ela falava assim, algumas vezes ela falou, papai, quando eu vi eu já fiz, eu sei que eu não podia, mas parece que tem uma coisa que eu tenho que fazer. Ela falava, pelo amor de Deus, você tem que fazer, você tem que fazer, agora vamos orar, agora está errado, agora tem as consequências, vai ter a consequência, filha, você vai perder isso, deixar de fazer aquilo. E eu falava, papai te ama, não vamos ficar bicudo um com o outro, vamos se acertar aqui, você perdeu isso, perdeu aquilo, não pode isso, não pode aquilo, consequência do seu erro, beleza? Você entendeu? Entendi. Quer fazer de novo? Não, eu não quero, eu sei. Ótimo, então vamos se divertir agora, dá um abraço, um beijo, vamos brincar. Quer um erro dos pais? Brigam, corrigem, dão castigo, dão não sei o quê, disciplinam, faz do jeito que convém, o que ele aprendeu, e fica bicudo, de cara feia com o filho.
Me mostre na Bíblia que Deus fica bicudo de cara feia com alguém. Deus está sempre ali, ó, rodeando, ajudando para fazer o bem. Então, corrigiu teu filho, disciplinou, conversa, olho no olho, você entendeu? Entendi. Então por que você fez? Ah, por isso. Ah, porque você não aguenta, não se segurou? Então vamos orar. Ó, Senhor, ela não se segurou. Quando ela viu, ela já fez. Perdoa ela, porque ela não está conseguindo. Está pecando, está errando, está desobedecendo. Ajuda minha filha. Honesto, oramos. Agora, filha, vem cá. Abraço, beijo, vamos brincar. Acabou, já corrigiu. Aí daqui a pouco, hoje não sei o quê, porque hoje ontem você fez aquilo, aí fica ali massacrando, sufocando. Já não resolveu? Já não disciplinou? Ó, hoje não vai ter isso, por causa disso. Ou tantos dias sem videogame, sem TV, não sei qual que é a tua disciplina. Muitos chamam de castigo, né? Acho que pode ser chamado de disciplinar o filho, nem é castigo isso. Castigo é castigar, né? Ali a pessoa está colhendo. Tá? Enfim, fez, resolveu, vai ser feliz com o teu filho. Porque se você errar e Deus for te castigar e ficar de cara feia com você, talvez você morra no caminho do trabalho, da igreja, talvez você pegue uma doença. E aí? Deus nos livra até mesmo de doenças, pode ter certeza. Ah, mas tem doença que não livra, vai que pega uma AIDS. Ninguém casado honesto pega AIDS, a não ser por um erro em uma cirurgia, em algo, transfusão de sangue. Existe casos assim, mas são raríssimos, tá? Vamos descartar esses casos. Normalmente, você já viram pesquisa? Entra no Google, eu não vou falar aqui para não virar discriminação. Pesquise grupo de pessoas que mais pegam essas doenças mortais, vamos assim dizer, transmissível, sexualmente transmissível, você vai ver. Veja lá se pessoas honestas que casam, mulher de um só marido, não tem essas coisas. Homem de uma só mulher não tem essas coisas. Pastor, mas essas doenças são pragas, né? Que Deus mandou, né, para o povo. Não, Deus não mandou essas pragas. O povo gerou isso, o povo adquiriu, conquistou, por causa da sua infidelidade para com o seu cônjuge. Aí estão lá nos hospitais, dificilmente você vai ver uma pessoa que está no hospital com AIDS, alguma coisa, o que foi? Ah, eu sou fiel ao meu esposo é fiel a mim e eu estou com essa doença. É muito raro. É muito raro. É muito raro. Então, essas pragas não vão atingir o fiel. Porque tem uma barreira aqui? Não tem barreira. Se você for lá, você vai voltar com isso também. Não tem uma barreira. O que tem é o que? Mãos limpas. Atitude. Mãos limpas, quando a Bíblia fala, é atitude. Você anda no bom caminho, você não vai ter isso. Não vai. Agora você anda no mau caminho. Ah, pastor, eu acho que é um propósito de Deus na minha vida. Quantas vezes eu ouvi pessoas falarem assim? Ah, eu fui preso e lá na cadeia eu evangelizei, alcancei pessoas. Era propósito de Deus. Aí você pergunta, mas você foi preso por engano? Não, eu roubava. Então Deus está nesse propósito, Deus está roubando agora. De qual que é o esquema? Qual que chama a facção dele? Ah, eu fui preso inocente. Aí é propósito de Deus. Pode ser que seja. Paulo foi preso porque pregava o evangelho de Deus. Ah, pastor, então como é que é? Ele foi preso, consequência do pecado dele. E lá ele resolveu servir a Deus. Ótimo. Parabéns, ótimo. Isso é ótimo quando a pessoa tem a oportunidade, mesmo em uma situação dessa de prisão, conhecer a Cristo. Ótimo. Para vocês verem que Deus é bom. Deus não fala assim, aqui eu não vou agir. Deus vai agir na prisão, no hospital, num prostíbulo. Nós temos vários testemunhos de pessoas que Deus agiu, guardou a vida, salvou ali no prostíbulo. No tráfico, Deus guarda a gente. Nossa, mas Deus entra lá no entra. Deus entra na prisão, entra. Deus entra em todos os lugares. Não existe lugar que Deus não esteja. Existe lugar que eu e você não devemos estar. Isso existe. Mas Deus deve estar e está em todos os ambientes e lugares. Por quê? Porque talvez eu e você vai estar lá um dia, ou talvez eu e você já estivemos lá naquele lugar proibido. Então Deus tinha que estar lá, tem que estar lá, e até o último dia, enquanto houver graça e salvação, Deus vai estar no prostíbulo, vai estar no presídio, vai estar no meio de um assalto, guardando uma pessoa, guardando outra. Deus está em todos os lugares. Deus não tem limites e barreiras para Ele. Nós somos limitados. Deus não vai estar lá. Vai. Pode ter certeza que Ele vai estar lá guardando alguém. Então esse alguém não vale nada aos olhos dos homens.
mas Deus crê, Deus espera. Por muitas vezes na minha vida eu não confiei em mim, eu não acreditei em mim, eu não esperava nada de mim. E Deus estava ali esperando, confiando, eu não sabia por quê. Eu lembro uma vez que eu estava com, que era meu pastor na época, o Gomes, e aí a gente, na igreja com a tia Maria e o tio, são tios de um familiar dele, e eu lá no cantinho, quieto, era uma igreja humilde, simples, feito de tábuas de resto de construção, tinha cimento assim, ó, seco, um carpezinho cortado no chão ali, de lixo, que você não pegaria, eu não pegaria. Não pegaria aquilo nem para pôr para o meu cachorro dormir, eu te garanto. Eu não usaria aquelas tábuas nem para o meu cachorro, para a casinha do meu cachorro. Era bem, num lugar bem humilde. E eu me lembro que eu sentei lá no canto, na época, isso tem quantos anos, gente? Isso foi em 2006, 2004, há muito tempo. Eu tinha esse púlpito aqui, ó, na época custou mais de R$1.000. Aí eu olhei para aquele púlpito deles lá, eu falei, Senhor, isso é homem de Deus, isso é mulher de Deus. Tira eu não sirvo, porque eu estava comprando microfone, coisas boas, a gente tinha Epson, coisas boas, Shure, juntando tudo para trazer para cá, porque com carinho que eu tenho e amor e respeito por vocês, querendo dar o melhor para a igreja, mas eu me olhava e falava, Senhor, eu fico apegado a coisas boas, de qualidade, e o Senhor está de olho nas almas. Então eu via em mim algo errado, eu não estava na conformidade que um homem de Deus deveria estar, focado nas pessoas e nas almas. E eu lá no canto, e eu falei, Senhor, não dá. A tia Maria, que era pastora daquela igreja, ela parou a oração com o Gomes e falou, ei, me parou, para. Deus levanta e usa e faz o que Ele quer, com quem Ele quer, pare de questionar, para. Eu olhei para ela, tá bom? Eles voltaram, ela interrompeu a oração. Nós fomos lá, que era para o Gomes receber a oração e eu tomei um puxão de orelha ali. Então tinha propósito da oração com ele? Claro que tinha. Mas Deus não perde tempo e tratou comigo. Então eu vi que, eu continuei entendendo que era errado eu pensar nas coisas materiais para a igreja, era errado. Continuei entendendo que era errado. Mas eu também entendi que Deus é bom o suficiente para aceitar eu com esse jeito meu também. No entanto, quando eu vim para cá, nossa igreja foi das mais humildes que eu já vi até hoje. Tivemos muitas coisas boas, mas nossa igreja é uma das mais humildes que eu já vi até hoje. Tão humilde quanto aquela lá. Já teve de tudo. Por essa porta já entrou de tudo. Pessoas fugindo de assalto, pessoas sendo quase executadas na rua, pessoas bêbadas. Quem lembra do Fabrício sentou aqui uma vez? Você sabe aquele dia, Fran? Que ele entrou, pegaram ele na rua bêbado, trouxeram aqui. Gente, a pior coisa que tem é pregar para bêbado. Eu não prego para bêbado, eu não gosto, porque ele te enche de paciência, aí ele chora, ele vai, depois do outro dia ele nem olha na sua cara. Para que eu vou perder tempo? E eu olhei para o Fabrício e falei assim, não quer pregar para bêbado. Aí os meninos trouxeram ele, aí veio os meninos, as meninas trouxeram, pastor, com amor, com respeito, trouxe o menino, e eu falei, agora, eu não gosto de bêbado, não gosto mesmo. Vocês gostam? Eu não gosto. Gente, daí ele, sabe, e fala, e no outro dia nem olha na tua cara. Isso, até falei, fui redundante, falei duas, é porque eu não gosto, fui redundante, Jesus também. Em verdade vos digo, está sendo redundante, que é para você prestar atenção. Fiquei, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu conversando com ele. Passou a bebedeira dele na base do evangelho, da oração. Ficou muito tempo com a gente, né? Ficou muito tempo. Foi uma bênção. Faz anos que eu não encontro com ele, mas muita coisa mudou na vida daquele menino. Muita coisa. Então, assim, esse padrão que nós criamos não é o padrão de Deus. Os planos que vocês, que eu, que nós fazemos, não é o que Deus quer. Vocês têm que saber que você tem autoridade muitas vezes para criar e fazer, mas Deus está aqui, ó,
com a mão aqui, e ele pode mudar a qualquer momento. Você tem que ter essa sensibilidade. Vir aqui pregar, falar de Deus é fácil, qualquer um pode fazer. Falar, eu falo para Deus, eu prego, eu falo com Deus. Isso todo mundo faz. O difícil é ouvir Deus. O difícil é ouvir Deus. Vocês ouviram Deus hoje? Ouviram a voz de Deus hoje? A Bíblia é a voz de Deus. Tem uma parte, se hoje ouvires voz do Senhor, do Espírito Santo, e derem atenção, Ele vai agir na sua vida. Quando alguém lê a Bíblia para você, é a palavra de Deus. Claro que eu estou dando alguns exemplos, dando o meu medelho aqui, mas tudo que eu disser que for bom, Deus vai deixar vocês guardar na mente. O que eu falar aqui que não é bom, Deus vai tirar. E é o que eu peço a Ele, para que eu atrapalhe, quanto menos eu atrapalhar Deus nessa noite, melhor. Ouvir a voz de Deus é ouvir a Bíblia. Quando a pessoa começa a ouvir um vídeo, isso eu já ouvi, não, isso aí eu já ouvi, hoje é Oséias 12, eu conheço Oséias, eu deveria estar pregando lá para o pastor hoje. Mas e o que Deus tem para te falar hoje através dessa palavra? Você já conhece, já sabia? Deus sempre tem novidade de vida para nós, sempre. Sempre tem, sempre vai ter. Vamos ler mais uma passagem. Oséias mesmo. Voltando no capítulo 1. Nós lemos o 12, vamos ler o capítulo 1. Diz assim: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Verso 3: e foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. E disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Uma pausa aí. Farei cessar o reino da casa de Israel. Olha a mensagem. Deus fala assim: Oséias, o negócio é o seguinte: o meu povo, a igreja, nós no caso, se desviou, estão tão perdidos, que eu vou acabar com a graça deles, com o reinado deles, porque eles estão perdidos, não me querem, não me aceitam mais, não me ouvem mais. Como assim não ouvem? Não ouvem Bíblia, não sabem Bíblia, não conseguem ouvir não de Deus. Então, Oséias, é o seguinte, vamos fazer assim: você vai lá, vai se casar com uma mulher de prostituição, que vai ter filhos de prostituição, e aí você vai amar essa mulher, e vai cuidar e dar a sua vida por ela e amar ela. Daí Oséias deve ter pensado assim: peraí, Senhor, deixa eu ver se eu entendi. O povo se perdeu, te esqueceu, e eu tenho que casar com a mulher de prostituição e ter filhos? Você não é profeta? Eu sou. Então, vou te usar. Deus usava os profetas assim. Não era fácil ser profeta, pregador antigamente. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Você vem aqui, prega, coloca um relojão aqui, para as pessoas verem o relojão, correntona, às vezes até brinco. Sei lá eu que os homens colocam de tudo para chamar atenção, carrão, tudo, roupas de marca, para que você saiba que ser pastor dá dinheiro, que estar nessa igreja é riquezas, abundância.
É o que acontece, não em todas, mas na maioria. Na maioria. Nem me arrisco a dizer números, que senão ia dizer lá dos 99%. Então, Oséias vai, faz o que o Senhor manda, e Deus ama a Oséias, ama aquela pessoa, aquela mulher. Ali é a maior prova de amor de Deus para com a igreja, para com nós. Não importa por onde você anda, o que você faz, Deus tem planos para te resgatar. Deus tem planos. Deus nunca vai pegar o plano dele, pegar aqui os planos dele. Eu tenho meu plano aqui com alguém. Ele não vai pegar esses planos e olhar para você e falar: mas você tem feito isso, isso. Eu vou riscar. Deus não vai riscar os planos dele. Não vai. Vai riscar o plano que ele tem com você, porque você errou, porque você falhou, porque você se afastou, porque você isso. Vou dar um exemplo. Esse caderninho, lembra, Fran? Esse caderninho a Fran me deu, tem 7, 8 anos. 7, 8 anos ou mais eu ganhei da Fran, para mim usar aqui. Ela preenchia as coisas aqui muitas vezes para mim, na organização do culto. Se eu, um pastorzinho de igrejinha, não apaguei os seus planos, Fran, imagina Deus. Entenderam? Deus não apaga os planos dele com a gente. Vamos voltar para a palavra. E aqui, Deus fala com Oséias: vai, ame essa mulher, cuide dela, faça tudo por ela e mostre para esse povo o quanto eles estão desviados, afastados e o quanto eu amo eles. Mas peraí, pastor, então isso é graça, amor imerecido. Perfeito. Esse é o papel de Deus, graça, amor imerecido. Nós não merecemos. Ah, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Quando você é jovem e tudo, claro que você não é aqui, não é ruim, não é péssimo. Não estou dizendo que nós somos, que você é isso, aquilo. Muitas vezes eu ouvia a palavra, quando eu comecei na igreja, eu estava quietinho: ah, senhor, eu sou um bom menino, o pastor falando essas coisas, eu sou um bom menino e tal. Eu sei, gente, mas era um bom menino, mas a gente é cheio de pecado, mesmo você sendo um bom menino. Por que eu achava que eu era um bom menino? Porque eu não conhecia a Bíblia. Quando eu passei a conhecer a palavra, eu vi que eu não era assim tão bom. Quando eu conheci o pecado, através da palavra, eu vivi o pecado, mas eu não conhecia o pecado. Eu fui conhecer o pecado com a Bíblia. Porque para mim aquilo não era pecado, aquilo era diversão. E quando a gente vai para a igreja, ouve a palavra, entende, quando começa a conversão, nós começamos a se sentir sujos. Quando você vem e ouve as pregações pela primeira vez, você pensa: ah, não sou tão ruim assim, sou legal. Mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a agir dentro de você, você vai sentir isso e falar: eu sou sujo. Quando você sentir isso, saiba que você com certeza é salvo. Você já está salvo, porque isso é o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo não faz obras pela metade. Não tem metade. Eu quero ler com vocês, para encerrar, Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2. Lembrando que Apocalipse, gente, é o livro da revelação do final dos tempos, do findar dos séculos e o início da glória de Deus por todos os tempos com aqueles que aceitaram a tão grande salvação de Jesus. Pastor, o livro do Apocalipse é terror, é não sei o quê? Para aqueles que não estão em Cristo. Para quem está em Cristo, não tenha medo. Vamos ler rapidamente. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso
Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, o que não podes sofrer aos maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, ou seja, se não, brevemente a ti virei, ou virei contra ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Qual que é a palavra de Deus? Para, lembra de onde você esteve, volta, se apega de novo a mim, para que eu não venha contra você, ou seja, para que o fim dos tempos não chegue e você seja pego de surpresa, para que a morte não bata a sua porta. Você não sabe se você vai viver amanhã ou depois, você não sabe o dia, Jesus vai voltar, vai demorar, talvez você volte para você amanhã, talvez você morra amanhã, talvez você viva, eu morra amanhã e você viva 50 anos, não sei, mas o fim vem, e ele vem sem avisar. Poucas pessoas recebem um aviso, poucas pessoas. Lembra do Juninho, Fran? Que eu fui na sua casa, Deus falou, Juninho vai morrer. O quê? Poucas vezes na minha vida eu ouvi uma voz, Juninho vai morrer. Eu falei, Juninho, fui lá, né, Fran? Falei, Juninho, Deus falou que você vai morrer. Ele usava droga, muitos chamavam de nóia. Como assim, pastor? Bebia, você vai morrer. E vai ser em breve. Mas você sabe, né? Quando chegar a hora, armarem uma emboscada, você vai olhar para Deus e vai falar, Senhor, eu não mudei. Isso aqui não é um incentivo para a pessoa continuar pregando, pecando, mas eu disse, Senhor, eu não mudei, mas o Senhor também não mudou. O Senhor é o Deus Santo, que sempre foi e sempre vai ser. Eu não consegui mudar para o Senhor, mas eu sei que o Senhor é Deus, tem um reino, e que eu sou um pecador, e que eu não te agradei, mas eu tenho a sua graça, porque o Senhor é bondoso. Essa é a pregação com o Juninho, e ele passava aqui, vinha até a porta, tinha vergonha de entrar, tirava o bonezinho, fala, pastor, todas as vezes. E foi uma morte trágica, foi triste. Porque Deus não salvou, não livrou? Gente, mistérios de Deus, mistérios de Deus. Mas você crê que ele foi salvo? Creio. Ponto. A salvação é o dom de Deus. Dom de Deus. E não dos homens, para que ninguém se glorie. Eu não vou chegar um dia e falar, estou tranquilo, está chegando a hora da minha morte. Fiquem tranquilos, gente. Eu preguei o evangelho, eu servi a Deus, eu fui pastor. Fiquem tranquilos, eu estou bem com Deus. Nunca vou dizer isso. Eu vou dizer, gente, fiquem tranquilos. O mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento está com a gente. Eu estou em paz, porque Deus é o Deus de graça. E nós temos a graça dele. Vou encerrar por aqui. O apóstolo Paulo diz certa vez na Bíblia assim, ele fala assim, vamos fazer a boa obra, viver com o Senhor, para que a gente tenha confiança na última hora. Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Ele estava confiante de que ele morreria e estaria com Cristo. Então, para que vocês tenham confiança e não terror no dia da sua partida, andem com Cristo, faça a boa obra, guardem a fé, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, falei que seria breve, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um momento com Deus e que vocês possam ouvir a Deus através da Bíblia, ouvindo e lendo a palavra de Deus. Amém, gente? Vamos encerrar?